Podem sentar um pouquinho. Já estamos então em plena quaresma, que é esse tempo de penitência, tempo de mudança de rota, para que nós possamos tomar rumo na nossa vida, buscando o principal, que é a salvação da nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que é que o homem dará em troca de sua alma? E é exatamente para pensarmos nisto que a igreja nos coloca agora 40 dias, que representam os 40 dias de deserto, como se tem sempre na Sagrada Escritura. 40 é sempre o número da totalidade. Nós vamos ver Moisés ficar 40 dias recolhido na montanha, no Monte Sinai, antes de Deus lhe dar as tábuas da lei. 40 anos o povo hebreu fica no deserto. 40 dias Elias caminha no deserto. 40 dias vamos ver Daniel fazendo penitência. 40 dias é o tempo que Jonas dá ao povo de Nínive para se converter. E agora nós vemos 40 dias de Jesus no deserto fazendo penitência. E são esses 40 dias que nós fazemos agora neste tempo antes da Semana Santa. Quando se fala em deserto, o deserto ele tem dois sentidos. Primeiro, o deserto é o lugar da penitência, o lugar do sacrifício, o lugar onde não se tem nada, onde só tem as feras, onde não se tem uma erva verde, lugar realmente de pedras e areia, representa o tempo de penitência. Mas o deserto também é o tempo ou o lugar onde os demônios habitam. Jesus fala que quando se faz a expulsão de um demônio de uma pessoa, ele anda por lugares desérticos. Então o deserto tem sempre o sentido também de luta contra Satanás. E esse tempo de quaresma, pois, é para nós o tempo primeiro de penitência, daí o nosso deserto. Então é o tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos bom exame de consciência, para ver exatamente o que nós temos feito até agora. Um comerciante precisa sempre fazer o seu balanço, para ver seu lucro, seu prejuízo. Assim também nós precisamos fazer um balanço na nossa vida, e o tempo para isso é agora na quaresma. O que é que eu tenho feito até agora? Onde eu tenho colocado o meu foco? Qual é o sentido da minha vida? Quaresma é para isso. Então, a partir daí, eu vou me penitenciar, porque quantas vezes eu fui infiel. Mas também é um tempo de luta, luta contra o demônio, luta contra as tentações. Daí a importância de nós vermos quais são os nossos pontos fracos e por onde o demônio nos pega. Ele nos conhece muito bem, talvez mais do que nós mesmos nos conhecemos, porque ele sabe exatamente quais são os nossos pontos vulneráveis. Então, como é que nós vamos vencê-lo? No Evangelho de hoje vamos ver as tentações que Jesus sofreu, as 3 tentações, também no lugar desértico. Nessas tentações estão representadas todas as tentações dos seres humanos. Aí foi do demônio, mas nós somos tentados também pelo mundo e somos tentados pela nossa carne. Nós não somos maus, mas nós somos doentes. E temos doenças na alma, fruto do pecado original. Quando o pecado original foi apagado pelo nosso batismo, ficou em nós a concupiscência, que é o desregramento, aquela desordem. Como diz São Paulo, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Portanto, ao contemplar as tentações de Jesus, nós olhamos aí a existência
desse desregramento em nós. Jesus responde com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E que respostas nós damos diante das tentações? As tentações em geral, elas têm 3 estágios ou 3 fases. Primeiro vem a sedução, vem o chamado ao pecado. Vem, isso é bom, isso é gostoso, todo mundo faz. Isso era pecado antigamente, mas hoje o homem evoluiu, a sociedade é outra. Aquilo que era pecado antes, agora não é mais. Aquilo que era pecado antes era fruto de uma sociedade atrasada, fechada. Hoje nós somos abertos, somos livres, podemos fazer o que nós quisermos, temos a liberdade. É proibido proibir, como diziam lá os revolucionários dos anos 60 e que continua hoje. Essa é a tentação, né? Essa é a sedução que o demônio, que o mundo e a nossa carne faz para nós. Quando falo carne, não digo apenas do ponto de vista físico, mas carne no sentido geral, né? Tudo aquilo que ele arrasta para o mal, tudo que me arrasta dentro desse desregramento para a desobediência a Deus, para que eu não me submeta à vontade de Deus. E essa ideia falsa, né, de liberdade é que pulula em todos os cantos, inclusive dentro da igreja, né? O que é a liberdade, né? Então, quando vem a sedução, eu tenho que responder, né? E tenho que ser livre, né? Mas o que é a liberdade, né? A liberdade é aquela capacidade que eu tenho de escolher entre uma coisa e outra o que é melhor para eu alcançar o meu fim último. É claro que existe uma liberdade chamada psicológica, que eu posso fazer o que eu quiser, no sentido, posso ir ali, posso vir aqui. Aquela capacidade psicológica de escolher as coisas. Mas a liberdade moral, ela existe como capacidade para escolher entre duas coisas boas, o que é melhor para eu alcançar o meu fim último. Eu posso sentar nesse banco como posso sentar naquele. Mas eu não posso chegar lá de cima da igreja e pular. Eu não tenho liberdade para isso. Por isso não existe liberdade para o erro. Não existe liberdade para pecar. Não existe liberdade para fazer o mal, para ofender a Deus. Isso é um abuso da liberdade. O ser humano não tem liberdade para ofender a Deus, para fazer o mal. Ele abusa. E toda vez que faz o mal, ele se torna escravo do mal, ou escravo do pecado, escravo dos seus próprios erros. Por isso nós só somos livres quando fazemos o bem. Quando nós pecamos, nós perdemos essa liberdade, nos tornamos escravos. Daí a libertação que Jesus vem trazer é a libertação do pecado, a libertação dessa escravidão a que o homem se submete quando ofende a Deus. E um pecado vai levando a outro, a pessoa fica numa espécie até de dependência. Cria como que uma segunda natureza em si mesmo e não consegue se libertar. Nós precisamos pedir força a Deus quando estamos nesse estado. Hoje no Trácito, né, essa meditação que se tem entre a leitura da epístola e o Evangelho, ele é uma frase de Deus dizendo: vós me invocastes e eu atendi. E como nós temos que invocar a Deus diante das nossas mazelas? Não existe conversão sem a graça de Deus. A graça de Deus é que vem. E aí, nós correspondendo à graça, nós nos convertemos. Por isso é preciso invocá-lo sempre, para termos esta verdadeira liberdade.
Então a tentação começa com esta sedução. Vem e faz isso que é bom. E como a gente vê isso hoje? Vivemos um ambiente extremamente liberal. Extremamente liberal. Em que já se perdeu o sentido da verdade e do que é certo ou o que é errado. Os homens hoje desobedecem até a lei natural. Já se perdeu o sentido. Veja, por exemplo, uma discussão com relação ao aborto. Quando o ser humano começa a discutir esse assunto, mostra a que abismo e que profundidade já se encontram. É um assunto que não se deve discutir, não precisa mais. É questão de vida, é questão do direito natural, o direito à vida. Para ver a que ponto o homem chegou, a que mazela que chegou, exatamente por quê? Porque perdeu o próprio sentido da verdade, do bem, por que não dizer, o próprio sentido de Deus. E quando se perde o sentido de Deus, o homem fica pior do que os animais. Vivemos hoje um tempo de uma geração que não pensa mais. Nossos jovens não foram educados a pensar. Não pensa. Lembro na escola, perguntava, o que é o homem? O homem é um animal racional. Não era assim? Certo, é um animal racional, tem razão. Só que atualmente o homem é um animal. Tira o racional. Porque não se raciocina mais. Não se pensa mais. A razão, iluminada pela fé, é que deve guiar as nossas ações. Porque o homem hoje age mais por impulso, como os animais. Pega um cachorrinho lá, dá um ossinho, uma carninha, ele vem abanando o rabo. Dá um susto, ele corre. O animal é assim. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O animal é assim. Todos, dá um susto, ele corre. Foge da dor. Dá uma comidinha, ele vem. Busca o prazer. Dá um carinhozinho, ele vem. Busca o prazer. E os homens estão assim agora. Foge da dor, busca o prazer. Chegou ao estágio, né? E digo pior que os animais, porque os animais seguem os seus instintos. Os homens vão pior do que isso, vão contra os próprios instintos. Foge da dor, busca o prazer. E isso tudo agindo por impulso. Não se ensinam mais os nossos jovens a pararem diante de uma decisão e pensar vantagens e desvantagens, como diz lá São Tomás, né? Pensa nas vantagens de tal decisão e desvantagens. Vantagem de tal decisão e tal... E não, vai no impulso. Quando vê, como diz aí, pimba, já foi. Não é assim? Aí depois vem chorando o leite derramado, né? O jovem sai com os amigos, vai para um barzinho aí está lá com todo mundo junto, tal, rola uma bebida aqui, outra ali, vem um copo, vem um segundo copo, já começa a ficar alegrinho, aí vem o coleguinha, dá um cigarrinho de maconha, e vem para cá, e todo mundo faz, já está quente mesmo, já não tem mais aquela noção do que está fazendo, pá, e vai lá. Daqui a pouco vamos lá em casa, vamos fazer isso e tal. E vai o menininho, a menininha lá para aquele grupinho, e de repente acabou tudo. Age por impulso. As tentações vêm e nos pegam no impulso. Fazem com que essas pedras se transformem em pães. Se fosse no impulso, Jesus estava 40 dias sem comer, não é? Ele, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, meus caríssimos jovens, cuidado com os impulsos. Usem a razão, iluminada pela fé, e pensem bem, porque toda escolha tem consequências. E nós vivemos todos os dias fazendo nossas escolhas. E existem certas consequências que causam verdadeiras tragédias na nossa vida.
mudam completamente nossos planos. Por isso, aprendam a raciocinar. É muitas vezes melhor esperar o momento do que agir correndo às pressas. Aprendam a pensar, aprendam a consultar pessoas mais experientes, aprendam a confiar naqueles que já passaram por situações semelhantes, porque senão vão ficar como os animais. Foge da dor, busca o prazer. Só que tudo tem seu preço, e às vezes o preço é muito alto. E digo isso não só para os jovens, porque infelizmente a imaturidade é a doença do momento. Não é a idade cronológica que diz que a pessoa é madura. Às vezes, se tem 50, 60 anos, está agindo como adolescente ou como criança pirracenta. Então, é preciso amadurecer, né? E a maturidade consiste exatamente em procurar viver a vontade de Deus. Na verdade, maturidade e santidade, podemos dizer, são sinônimos, né? Então a tentação vem, tem essa sedução. Depois tem um certo deleite. Que bom! E depois então tem a escolha. Faço ou não faço? Quero ou não quero? Se você diz eu não quero, mesmo que tenha tido um certo deleite, você não pecou. Não pecou. Disse não, eu não quero. Mesmo que tenha tido até uma certa reação física, mas eu não quero, não pecou. Fique tranquilo, fique em paz. O demônio pode te colocar escrúpulos e dizer, está vendo? Está vendo? Não adianta rezar. Está vendo? Você não tem jeito. Está vendo aí? Tudo está perdido, é impossível para você. São as tentações que os escrupulosos sofrem terrivelmente, né? E o demônio coloca isso, né? Mas se você não pecou, se você não quis, o pecado está ali na vontade. Como mérito você vai adquirir também lá na vontade. Então não quero, então não pecou. Não só, nem só de pão vive o homem, vai para lá. Mas pode haver esse deleite. Mas eu não quero. Pronto, acabou-se. Não tem pecado. Agora, se eu digo quero, mesmo que não tenha executado do ponto de vista material, se lá dentro de mim eu quero, aí eu pequei. Eu preciso tomar esse cuidado, né? Para sempre dizer não ao pecado. Sempre dizer não. Uma maneira muito mais fácil e simples é ter vida da presença de Deus, né? E não dar tempo para o demônio, não dar conversa para o demônio, como fez Eva, porque o demônio é muito esperto, ele é muito, como dizia a vovó, né? Muito matreiro. Cuidado que ele é matreiro, ele é muito esperto, ele sabe mover, né, os pensamentos, jogar aquela na imaginação da gente a fantasia, sabe usar as palavras, e a gente termina caindo. Ele é mais inteligente, é anjo, né? Então temos que ter cuidado, né? Para vencer as tentações, primeira coisa, fuga das ocasiões de pecado. Fuga das ocasiões. Sabe que ali você vai pecar, então fuja, né? Existem certos momentos que o gatilho dispara, você não consegue mais, então vai antes do gatilho. É como a pessoa que tem problemas de alcoolismo, sabe que quando passa naquela rua, tem um barzinho, tem uns amigos que o vão chamar para tomar lá uma bebidinha, e ele vai, no primeiro gole, vai até as últimas consequências. Então não passe da rua, você é fraco. Assim também nós. Sabemos que ali nós vamos pecar, então vou fugir da ocasião. Eu sei que se eu fizer tal ação, eu vou pecar, vou fugir dela. A primeira penitência, e essa penitência
Irmã Lúcia se refere, quando fala da penitência em Fátima, a primeira penitência é o sofrimento inerente ao deixar o pecado. Porque dá aquela vontade, vou, não vou. Então essa é a primeira penitência, é a fuga daquelas situações que vão me levar a pecar. Eu vou sofrer um pouquinho, porque eu tenho vontade, faço sempre, mas eu vou fazer aquela penitência. Então, fuga das ocasiões. Segundo, a oração. Ninguém vai vencer as tentações sem o auxílio da graça de Deus. Então, oração. E ter vida de oração não significa rezar muito em termos quantitativos, mas viver nessa presença de Deus. Então, cuide da oração da manhã, da oração da noite. Faça um bom exame de consciência todas as noites, né? Antes de dormir, faça o exame de consciência. Peça perdão pelos pecados feitos durante o dia, né? Depois, pegue um livro, vá ler aquele livro. Não fique com o celular na cama, não, que isso não está certo. Isso vai fazer mal. Isso tem feito muito mal aos jovens. Quando vai dormir, boa noite ao celular. Quando acorda, bom dia, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não faça isso. Vai longe. Vai longe. Pega um livro, vá ler. Tinha um autor que dizia assim: pega o livro mais chato que você tiver, aquele mais maçudo, porque você vai ler, vai logo ficar entediado e vai dormir. Aí dormiu, acabou a tentação, né? Pega lá As Mil e Uma Noites, né? Aquele é tão chamativo que vai de madrugada e está lá sentado na cama lendo. Não é isso, né? Vai pegar um livro, simples, ler um pouquinho, depois o sono vem e dorme. Porque quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, tem dois demônios que vão lá e tentam mesmo. Então, nessa hora, né? Nessa hora a gente tem que se armar, né? Então, oração e depois os sacramentos, né? A confissão e o sacramento da Eucaristia, a comunhão, frequentes. E fique tranquilo. Não fique desesperado, confie, né? Se caiu, levante-se e vai em frente. Deus quer ver você lutando. Por isso Cristo pergunta a Pedro: Pedro, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? E Pedro, achando que estava exagerando, Pedro pergunta a Jesus, né? Até 7 vezes, achando que estava exagerando. E Jesus olha: Pedro, você não conhece a natureza humana? Até 70 vezes 7. Porque a gente cai muitas vezes. Mas o importante é se levantar quando cai, com confiança em Deus e desconfiança das próprias forças. Vamos fazer isso. A Quaresma é exatamente para refletir sobre essas coisas e se programar com a graça de Deus para uma nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.